Um paciente de 28 anos chega ao hospital com sintomas angustiantes. Ele explica aos médicos que sentia um desconforto torácico muito forte e tossia muito há algum tempo. A equipe médica soube imediatamente que não havia tempo a perder, então ele foi encaminhado para um raio-x. Estranhamente, não havia nada de incomum nos resultados do exame. O paciente tinha apenas uma massa nos pulmões que precisava ser removida o mais rápido possível. Claro, não era a melhor notícia para o homem, mas certamente não era nada que os médicos não tivessem visto antes. Mas essa primeira opinião mudou no dia da cirurgia. Não só toda a operação foi mais difícil do que eles esperavam inicialmente, mas a massa que removeram do paciente tinha uma forma incomum. Quando foi enviada para uma investigação mais aprofundada, os médicos ficaram intrigados. Era um pequeno abeto. Os médicos que participaram da operação pensaram que o homem deveria ter inalado uma semente que se instalou nos pulmões. Depois que a semente se transformou em uma muda, seus pequenos espinhos começaram a danificar os tecidos ao seu redor, o que resultou em desconforto no peito e tosse. À medida que a história ganhou mais popularidade, os cientistas avaliaram a misteriosa história. E eles não foram tão rápidos em aceitá-la, dizendo que provavelmente fora inventada. Por um lado, a maioria das plantas precisa de muita luz para crescer, e isso não está disponível no pulmão humano. Além disso, se fosse assim tão simples, todos nós teríamos coisas crescendo dentro de nossos corpos. Sementes pequenas não são tão difíceis de engolir ou inalar, certo? Esta não foi a única história sobre plantas crescendo em um pulmão humano que deixou os cientistas perplexos. Em 2010, um homem de Massachusetts foi hospitalizado depois que seu pulmão entrou em colapso. Novamente, isso não pareceu surpreender os médicos, por mais lamentável que fosse, pois o paciente já tinha um histórico de problemas respiratórios. No entanto, eles descobriram uma massa dentro do pulmão do homem e a removeram imediatamente. O que encontraram foi tão surpreendente quanto o abeto, um pequeno pé de ervilha. Só que desta vez, os médicos sugeriram que o homem provavelmente comeu ervilhas no jantar, mas aquela simplesmente foi para o lado errado e não acabou no estômago como deveria. Assim que chegou nos pulmões, a pequena ervilha ficou confortável e começou a brotar. A verdade é um pouco mais complexa neste caso, mas ela é mais plausível. Acontece que o pedaço que foi removido do pulmão do homem tinha apenas 1,3 centímetro de comprimento. Algo tão pequeno realmente não se qualifica como uma planta adulta, mas, no entanto, a semente foi capaz de brotar. Isso porque uma semente de ervilha pode brotar mesmo sem luz. Ela naturalmente faz isso no subsolo. A sementinha não precisa de luz, pois tem energia suficiente armazenada para ajudá-la a crescer até o nível do solo, onde recebe a luz do sol de que precisa para continuar. Por causa de sua relação com o sol, as plantas são chamadas de autótrofas, ou organismos que usam a exposição à luz para se alimentar. Muitos de nós pensamos que as plantas obtêm seus nutrientes diários do solo em que as colocamos, mas isso não é alimentá-las. As plantas precisam da luz do sol, da água e dos gases do ar para produzir glicose, a substância que usam como alimento. Todo esse processo é chamado de fotossíntese, e é realizado por todas as plantas, algas e até mesmo um monte de micro-organismos, como as bactérias púrpuras sulfurosas. Agora voltando ao nosso infeliz paciente humano. Embora seja verdade que a semente de ervilha possa ter germinado, pois tinha umidade suficiente para sobreviver, ela não se transformou em uma planta de tamanho normal. Ela teria precisado da luz solar para que a fotossíntese pudesse começar. Isso não quer dizer que não era prejudicial ou perigosa. Muitos outros médicos de pronto-socorro também têm histórias parecidas, como esta vindo de alguns médicos em Essex, cuja paciente inicialmente parecia ter perdido a dentadura. A mulher era idosa e já tinha problemas de memória, e inicialmente não deram muita atenção a esse erro, até que se descobriu que a mulher tinha outros problemas nos pulmões também. Não demorou muito para ligarem os pontos e perceberem que a dentadura superior não estava perdida, e sim dentro do corpo dela. A mulher a engoliu e não percebeu, e ela ficou presa no fundo da garganta, causando também problemas respiratórios. Nem todos esses incidentes acontecem acidentalmente. Um outro homem no Reino Unido queria dar para a noiva o anel de noivado dos sonhos dela, mas ele não cabia em seu orçamento. Então ele elaborou o que ele acreditava ser um plano inteligente. O homem foi até a joalheria e esperou pacientemente que o joalheiro desviasse o foco do anel por uma fração de segundo. Assim que isso aconteceu, ele engoliu o anel. O joalheiro não foi tão facilmente enganado e chamou a polícia.
Quando passou no detector de metais, só restou ao confessar. O astuto romântico foi escoltado até uma cela, onde se esperava que ele devolvesse o anel ao seu legítimo dono. Esta não é a única razão pela qual pessoas foram pegas engolindo joias. Certa vez, uma mulher procurou o médico de emergência reclamando de dores de estômago. Não havia nada de estranho nela. Pelo contrário, era uma mulher de meia idade, elegante e arrumada. Seu exame físico não revelou nada suspeito, mas o raio-x que fizeram, sim. Enquanto olhavam as imagens, os médicos ficaram perplexos. Várias joias estavam presas no estômago e no intestino da mulher. A equipe médica obviamente a questionou sobre como os objetos foram parar ali, e sua resposta foi ainda mais escandalosa. Ela disse que queria manter suas joias protegidas do marido, que ela alegou ter o péssimo hábito de presentear outras mulheres com suas joias. Um outro médico lembrou de ter tido um paciente com uma tampa de garrafa presa na garganta. O problema é que o homem nem percebeu que tinha um objeto estranho preso dentro dele. Isso foi simplesmente descoberto em um check-up de rotina. Felizmente, nenhuma cirurgia foi necessária para a remoção. Os médicos conseguiram retirá-la usando uma pequena malha médica. Eles ficaram curiosos sobre como o homem conseguiu ficar com uma tampa de garrafa presa na garganta e nem mesmo saber disso. Sua resposta foi simples. Ele se lembrava de ter bebido água alguns dias antes, mas não conseguia encontrar a tampa. Ele ignorou tudo e continuou com seu dia. Outras vezes, coisas perversas que fazemos quando somos jovens podem voltar para nos assombrar anos depois. Uma mulher de 30 anos certamente aprendeu essa lição da maneira mais difícil, quando acabou na sala de emergência com o nariz entupido. Nenhum remédio parecia ajudar, então ela soube que teria que ser examinada por um profissional. Depois que os médicos deram uma olhada, perceberam que ela tinha um tecido inflamado no nariz e algo que parecia um objeto estranho. Também parecia que aquele objeto estava lá há algum tempo. Eles não conseguiram descobrir o que era, então ela foi imediatamente levada para a sala de cirurgia. O que os cirurgiões removeram foi então levado para uma investigação mais aprofundada, e descobriu-se ser algum tipo de material parecido com papel. Após interrogá-la, a mulher se lembrou de ter enfiado papel no nariz quando era pequena, mas ficou tão surpresa quanto os médicos que o pequeno pedaço ficou lá no nariz por mais de 20 anos. Algumas extrações de objetos estranhos são mais complicadas do que outras. Uma criança acabou no pronto-socorro depois de colocar um brinquedo de plástico do irmão no nariz. Enquanto os médicos tentavam removê-lo com cuidado, o garoto tossiu e o brinquedo desceu pela garganta e entrou no estômago. Tanto os médicos quanto a família da criança esperaram pacientemente que o menino despachasse o brinquedo pela saída final. Provavelmente porque o garoto queria devolvê-lo ao irmão.